18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Muito boa noite, Carlão. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Agora são 6 horas e 1 minuto. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na segurança pública do Amazonas obriga o governo de Wilson Lima a fazer mudanças na alta cúpula da Polícia Militar. E o Amazonas está há mais de um mês sem secretário de inteligência, desde o dia 9 de julho, quando o secretário Samir Freire foi preso pela Polícia Federal na Operação Garimpo Urbano. Pesquisa divulgada hoje revela que a cesta básica ficou 2,24% mais cara em Manaus. E no programa de hoje temos dicas de como conseguir fazer compras e driblar esses aumentos. E o governo do Amazonas volta a registrar aumento na arrecadação do imposto no mês de julho. A alta do ano já é de 15%. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a crise na segurança pública do Amazonas obriga o governo de Wilson Lima a fazer mudanças na alta cúpula da Polícia Militar. No subcomando da PM, saiu o coronel Ronaldo Negreiros da Silva e entrou o também coronel Gerry Andrade de Menezes, irmão do coronel Menezes, uma das lideranças bolsonaristas aqui no Amazonas. Já na função de chefe de Estado-Maior, sai o coronel João de Deus Dias de Figueiredo e entra o coronel Ronaldo Brito da Silva. O governo do Amazonas não informou o motivo das mudanças na cúpula da Polícia Militar. A repórter Odinê Araújo traz os detalhes sobre essa troca agora pra gente. Pouco mais de uma semana após o governador Wilson Lima trocar o secretário de Segurança do Amazonas, coronel PM Luiz Marbonat, pelo general Carlos Alberto Mansur, nessa segunda-feira a crise que se instalou na pasta atingiu em cheio a alta cúpula da Polícia Militar. O Diário Oficial do dia 9 publicou as mudanças. No subcomando da PM saiu o coronel Ronaldo Negreiros da Silva e entrou também coronel Gerry Andrade de Menezes, irmão do ex-superintendente da SUFRAMA, o coronel reformado do Exército, Alfredo Menezes, uma das lideranças bolsonaristas no Amazonas. Já na função de chefe de Estado-Maior, o coronel João de Deus Dias, de Figueiredo, deu lugar ao coronel Ronaldo Brito da Silva. O 18 horas questionou o governo do Amazonas sobre os motivos da mudança na cúpula da Polícia Militar, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. O certo é que as mudanças ocorreram após uma série de críticas mediante a diversos escândalos envolvendo a segurança pública do Amazonas. No início de junho, Manaus, Iranduba, Careiro, Castanho e Parintins foram alvos de ataques de facção criminosa que incendiou e depredou prédios e até transporte público em retaliação à morte de um líder do tráfico de drogas em uma troca de tiros com militares da ROCAM. No dia 9 de julho, uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal prendeu o secretário de Inteligência do Amazonas, subordinado à Secretaria de Segurança Pública, por suposto envolvimento no roubo de garimpeiros e usando a estrutura do governo para o crime. Em julho, o jornal Folha de São Paulo publicou um editorial com o título Estado Policial. Na publicação, o jornal diz que os resultados da gestão de Wilson Lima na segurança pública são calamitosos e que a população amazonense é quem sofre com a ousadia do crime organizado. O editorial encerra criticando a falta de iniciativa do governo para mudar o rumo da situação. Após a publicação, o vice-governador
governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, aproveitando a ausência de Wilson Lima no Amazonas, exonerou o então secretário de Segurança, Luiz Marbonates, em nome da moralidade. Para o cientista social Luiz Antônio Nascimento, não bastam apenas mudanças nos nomes e cargos. É preciso uma política séria na segurança do Amazonas e isso o governador Wilson Lima deve à sociedade na avaliação dele. Segurança pública é ação diária, não tem esse papo de planejada para executar daqui a 6 meses. Você planeja para executar daqui a 12 horas, daqui a 18 horas. E aí essa turma fica brincando de segurança pública e expondo a sociedade a essas brincadeiras. Ou a gente coloca pessoas comprometidas com o interesse público, com a segurança pública, ou nós vamos continuar sofrendo as mazelas. E a cada ano que passa a gente vai subindo no ranking dos estados com maiores problemas de segurança pública. Odinei Araújo para o 18 horas. A reportagem foi clara, né? A gente está brincando de segurança pública. A grande questão aqui é qual o programa apresentado por esta gestão para a segurança pública do Estado. Aliás, para a saúde, para a educação. Pois é, não tem. Esse é o grande problema, a falta de gestão, falta de planejamento, de estratégia. Sem um programa, o Estado fica assim, sem rumo, sem diretriz, sem objetivo, completamente desorientado. E só trabalha assim, movido por determinações judiciais e praticamente apagando incêndios. Lembrando que uma das últimas determinações foi feita agora, no dia 9 de agosto. O Ministério Público do Amazonas deu prazo para o governo do Estado regularizar o uso do sistema de segurança Guardião. Para o Ministério Público, o uso de equipamentos de escuta pela Secretaria de Inteligência é irregular e também ilegal. Pois é, e o prazo foi estendido para mais 60 dias para que a Delegacia Geral de Polícia Civil transfira toda a estrutura de interceptação telefônica, conhecida como Guardião, e do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, instalados e funcionando na Secretaria de Segurança Pública do Estado, para as instalações da Polícia Civil do Amazonas. O Ministério Público também recomendou para o secretário estadual de Segurança Pública que, no prazo de 5 dias, nomeie uma equipe de transição e de início imediato ao repasse das informações relativas ao sistema. Pois é, e o prazo está correndo, viu? Mas parece que a segurança pública realmente não é prioridade na gestão de Wilson Lima. Afinal, o Estado ficou mais de 10 dias sem o secretário de Estado de Segurança. Karime, agora o Amazonas está há mais de um mês sem secretário de Inteligência. Desde o dia 9 de julho, com o afastamento do secretário Samir Freire, preso na Operação Garimpo Urbano por suspeita de roubo de carga de ouro, o governador Wilson Lima ainda não nomeou um novo titular. A repórter Odinei Araújo volta agora para explicar essa história pra gente. Nós vamos acompanhar. Nem mesmo a mudança de titular na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, com a entrada do general de Exército, Carlos Alberto Mansur, alterou alguma coisa na Secretaria Executiva de Inteligência do Estado. No último dia 6 de agosto, o novo secretário visitou o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Norte e destacou o papel estratégico da área de inteligência para a segurança pública. Na ocasião, ele disse que em sua gestão vai priorizar a pasta porque nada se planeja sem uma boa inteligência. Mais uma semana após sua posse, o governador Wilson Lima mantém a Secretaria de Inteligência sem titular. No total, a pasta, uma das mais importantes do governo, está sem titular há mais de um mês, após a exoneração do delegado Samir Freire, preso no dia 9 de julho, suspeito de extorquir e desviar 60 quilos de ouro de garimpeiros. O Ministério Público acredita que a estrutura da Secretaria de Segurança e até mesmo o sistema de escuta e interceptação telefônica, o Guardião, tenham sido usados para a prática de crime. Samir Freire teve a prisão prorrogada por mais um mês a pedido do Ministério Público. O órgão de fiscalização também recomendou a transferência de todo o sistema Guardião da sede da Secretaria de Inteligência para a sede da Polícia Civil. Como a recomendação não foi atendida anteriormente, o Ministério Público prorrogou por mais 60 dias o prazo para a mudança sob pena de punição.
Foi o que explicou ao 18 horas a promotora de justiça Marcélia Arruda, titular da promotoria especializada no controle externo da atividade policial e segurança pública. A recomendação do Ministério Público é no sentido de que apenas policiais civis, integrantes da estrutura interna da Polícia Civil e sob a supervisão da delegada-geral, possam estar dando cumprimento àquelas medidas de interceptações telefônicas em andamento e as que vierem a ser autorizadas judicialmente, saindo assim do controle dos servidores da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Para isso, a Secretaria de Segurança Pública deverá providenciar uma equipe de transição. A recomendação também concedeu o prazo de 30 dias para que a Delegacia Geral da Polícia Civil providencie todas as obras estruturais necessárias para o recebimento desses equipamentos. O 18 horas já questionou o governo do Amazonas várias vezes sobre o porquê da demora em nomear um novo titular para a SEAI, mas nenhuma das vezes em que tocamos no assunto recebemos resposta. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a polêmica PEC do voto impresso foi rejeitada ontem pela Câmara dos Deputados e os 8 representantes do Amazonas ficaram divididos. A reportagem é de Ananda Chama. A proposta de emenda à Constituição 135 de 2019, a PEC do voto impresso auditável, que determinava a impressão de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, foi rejeitada ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados. Foram 229 votos favoráveis ao voto impresso, 218 votos contra e uma abstenção, não atingindo o mínimo de votos, que é de 308, fazendo com que o texto seja arquivado. A bancada do Amazonas ficou dividida com 4 votos contra e 4 votos a favor. Os deputados federais Marcelo Ramos, Bosco Saraiva, Sidney Leite e José Ricardo votaram contra a PEC. O deputado José Ricardo conversou com a nossa equipe e explicou o porquê do seu voto e falou que assuntos mais urgentes precisam ser priorizados. Eu votei contra a PEC do voto impresso, primeiro porque ele é inconstitucional, porque ele fere com a Constituição quanto à questão do voto secreto. Depois eu vejo que não há necessidade de você mudar a sistemática de apuração quando você tem apuração eletrônica, da urna eletrônica, que por mais de 20 anos sendo utilizado, até hoje não deu nenhum problema, nenhuma denúncia de eventual dificuldade na apuração ou fraude ou resultados diferentes. Também porque esse não é um assunto que não é urgente, nós temos que estar tratando da situação do povo brasileiro, do desemprego altíssimo, da fome, das pessoas que estão sem perspectiva de vida. Essa é a prioridade, além da vacinação, do combate à pandemia, que não acabou. Então, a proposta da PEC do voto impresso é uma forma do governo Bolsonaro tentar desviar a atenção dos problemas reais do país. Os deputados federais que votaram a favor do voto impresso auditável foram Átila Lins, capitão Alberto Neto, delegado Pablo e Silas Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, após a votação, agradeceu aos deputados pelo comportamento democrático e afirmou que espera que o assunto seja encerrado. Vale lembrar que na última sexta-feira, a proposta de emenda à Constituição do voto impresso já havia sido negada pela comissão especial. Ananda Chama para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos falando sobre a votação do voto impresso de ontem, a derrota dessa PEC, né? Vamos agora conversar ao vivo com o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Bom, acompanhamos aí na reportagem da Ananda Chama como é que votou os nossos representantes de Brasília. Agora, o que eu queria saber é que se destes, algum deles contrariou, né, a orientação do partido e votou contrário a essa orientação. Qual o balanço desta grande derrota do presidente Jair Bolsonaro? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, respondendo a sua pergunta, não houve nenhuma intercorrência com relação ao voto dos parlamentares do Amazonas. Todos eles seguiram a orientação do partido. Eu não vou repetir a fala da nossa querida Ananda Chama, os votos em si, mas só chamando a atenção do deputado Átila Lins, que ele votou sim, mas o partido dele, o Partido Progressistas, liberou a bancada.
podia votar não ou sim, mas como ele é um aliado direto do presidente Jair Bolsonaro, aliado do governo, ele consegue muitas emendas parlamentares, liberação de recursos por meio desse alinhamento dele político, ele votou sim a essa pauta. Agora, teve traição em quase todo esse processo de votação. Eu vou citar para vocês os partidos que foram os mais fiéis. No caso, o PSC votou 100% o sim pelo sim o voto impresso e auditável. O PSL também votou com fidelidade ao governo. O Republicanos também votou quase 90% com fidelidade ao governo. E o PROS, outro partido que votou alinhado com o presidente Bolsonaro. Agora, teve traição dos partidos PDT, o DEM, PSDB e o MDB, os 5 principais. E todos esses que eu acabei de citar, eles orientaram não era para votar a favor do voto impresso. Porém, teve muito deputado desses 4 partidos que votaram sim. Então, por causa dessas traições, houve um aumento muito grande de votos favoráveis ao voto impresso. Então, como diz a Nanda Chama, foram 229 sim e 218 votos não. Uma votação apertada, porém, que dividiu o plenário da Câmara, mas que foi insuficiente para aprovar a PEC. Né? Teve uma abstenção, que essa abstenção, adivinha de quem é? Aécio Neves, do PSDB. Ele que foi candidato à presidência da República em 2014, cuja candidatura à eleição, processo eleitoral, é o mote do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que diz que essa eleição de 2014 foi fraudada. Aécio Neves, desde o início dessa discussão, desse debate promovido pelo presidente, ele não vinha falando nada, então ele mostrou aqui, por meio dessa abstenção, que ele não quer se indispor com o presidente da República nessa questão, nesse debate. 69 parlamentares, Karime e Carlão, não votaram. Interessante isso, 69. Mas se você somar os 229 votos favoráveis mais 69 votos, essas pessoas que não votaram, digamos que essas pessoas votassem sim, ainda assim não daria para aprovar a PEC. Agora, são 69, quase 70 pessoas aí, 60 parlamentares que não votaram, mas tem uma justificativa. Houve uma falha no sistema de votação da Câmara, e quem estava acompanhando viu que durante o processo da votação da PEC, houve diversas falhas no processo eletrônico da Câmara. Por essa razão, ou pela razão a qual foi justificada ali, de forma muito, muito proposital, que houve o sistema. Então, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que não vai descontar no salário. Não sei se vocês sabem, se o parlamentar ele não participar de uma votação nominal, dependendo da decisão do presidente, é descontado no salário dele. Então, o parlamentar é quase que obrigado a participar das votações, a marcar presença. Então, nesse caso da PEC, como houve muitas falhas durante o processo de votação, afinal foi um processo constante, o presidente Arthur Lira decidiu que não vai descontar do salário. Então, por essa razão, 69 parlamentares não votaram. Agora, sobre essa questão dos 229 votos favoráveis, quem gostou desse número foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente tem que entender que esse número de 229 é um número meio que mascarado. Por quê? Muitos parlamentares foram eleitos pelas suas bases bolsonaristas. Foram eleitos naquela onda verde-amarelo de 2018 e eles não queriam, nesse momento, se indispor para suas bases. Foram orientados pelas suas bases para votar pelo sim, apesar de quererem ter um voto independente pelo não. Mas eles foram orientados pelo sim. Então, quem gostou dessa, como eu falei, desse número, foi o presidente Jair Bolsonaro, que hoje de manhã falou, que mostrou que a Câmara está dividida. Quem não gostou foi o STJ, o TSE e o Supremo Tribunal Federal, que esperavam um número menor de adesão ao voto impresso. Eu separei um trecho de uma fala, hoje de manhã, do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre como ele avalia o processo de votação de ontem da PEC do voto impresso auditável. Vamos ouvir. Números redondos, né? Quase 150 deputados votaram antes. Foi dividido.
229, 208, dividido. Então é sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Eu não acredito que o resultado ali, no final, seja confiável. Ok? Dessa outra metade que votou contra, você tira PT, PCdoB, PSOL, que para eles é melhor o voto eletrônico. Tranquilo. Para eles é melhor o voto eletrônico como está aí. Eu vou contar uma história melhor no final aí. Né? Agora, desses outros que, tirando esse partido de esquerda, que votaram contra, muita gente votou preocupado. Foram realmente, né? Problemas. Então, com problemas, as pessoas aí resolveram votar com o ministro lá, presidente do TSE. Bom, a gente acompanhou agora a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do resultado da PEC da aprovação, ou melhor, da rejeição da PEC do voto impresso. Realmente a diferença não foi tão grande, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, Karime. Essa rejeição à PEC do voto impresso, ela não enterra de vez o assunto, vale ressaltar. O presidente Jair Bolsonaro, ele garantiu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele ia respeitar a decisão da Câmara, mas eu acho que isso não irá acontecer por causa dessa votação apertada. Mostrou uma divisão dentro do plenário da Câmara, entre os 513 deputados, há uma divisão, então a ala ideológica, os grupos de apoio ao presidente Bolsonaro vão continuar batendo nessa tecla, mas não mais no âmbito do Poder Legislativo. Agora, Karime, hoje também, na CPI da Covid-19, prestou depoimento um dos diretores da empresa Vitamedic, o senhor Jailton Batista. Essa empresa é fabricante da ivermectina. O depoimento dele foi muito importante para elucidar um ponto crucial dessa crise da pandemia que aconteceu no estado do Amazonas. O faturamento da Vitamedic mais que dobrou do ano passado, de 200 milhões em 2019 para 540 milhões em 2020. E esse resultado se deve ao trabalho que eles realizaram patrocinando grupos de apoio ao tratamento precoce, incluindo a ivermectina. E parte desse trabalho foi realizado aí em Manaus e no interior do estado do Amazonas. A Vitamedic lançou um site chamado Médicos pela Vida, que mobilizou profissionais de saúde de todo o Brasil que apoiam o tratamento precoce para realizarem um trabalho chamado off-label, que é aquele trabalho fora da bula, fora das recomendações da Organização Mundial de Saúde. O senador Omar Aziz chamou bastante a atenção para o interesse único da Vitamedic de oferir lucro durante a pandemia. Porque durante a crise do oxigênio, que estava matando em média 200 pessoas por dia em Manaus, os grupos de apoio ao tratamento precoce estavam realizando campanhas nos hospitais distribuindo ivermectina, tudo com patrocínio da Vitamedic. Mas não foi só isso que chamou a atenção da CPI hoje. Karime e Carlão, o relator, o senador Renan Calheiros, disse que ao final das investigações ele vai recomendar que a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas dos Estados incentivem as famílias a entrarem com pedidos de indenização contra a União e contra os Estados pelas mortes causadas pela Covid-19. Essa ideia teve o apoio do senador Omar Aziz e do senador Randolph. Vamos ouvir como foi esse diálogo entre eles para concluir esse tema que é muito importante para as famílias que perderam entes queridos para a Covid-19. Vamos ouvir. Eu queria dizer que esta comissão parlamentar de inquérito deverá ter no seu relatório final uma recomendação às advocacias dos estados, da União nos estados, em solidariedade às pessoas que perderam entes queridos e muitos deles que estão sequelados, que a advocacia ajude a essas pessoas a entrar na justiça
pedindo a indenização por esse crime. Absurdo. Senhor relator, se Vossa Excelência me permite, eu queria sugerir que no relatório final fosse responsabilizada a União pelas vítimas da Covid-19 e para todas aquelas pessoas que tiveram eventuais efeitos colaterais no tratamento com medicamentos que não têm eficácia comprovada. Como também a responsabilização, como sugere o senador Randolfo, da União, não é? E solidariamente das empresas que lucraram com isso. E solidariamente dessas empresas, sobretudo da Vitamed, que é a empresa que nós estamos ouvindo agora através do senhor Jailton. E eu queria só... espero, viu, senador? Senhor presidente, eu queria só recomendar... Eu conheço a Defensoria Pública do meu estado. Quando governei, nós tornamos ela autônoma com orçamento próprio e isso facilitou muito. Eu espero que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas possa tomar a frente, juntamente com a OAB do meu estado. Tenho certeza que isso é importante para que isso não aconteça nunca mais. Tá, e agora a gente acompanhou as falas do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid no Senado Federal, junto com Randolfo Rodrigues e também o senador Renan Calheiros a respeito dos trabalhos de hoje na CPI do Senado Federal, que falou sobre, hoje foi o depoimento do laboratório que vende a ivermectina. Carlos Eduardo, para encerrar. Pois é, para encerrar, esse assunto chamou muita atenção a questão das indenizações, que segue para uma informação importante para todas as famílias que tiveram perdas durante essa pandemia, mas é muito importante que as pessoas procurem as defensorias e se informem. Não adianta chegar lá, tá liberado. Não, tem que buscar as informações e os elementos necessários para poder entrar com processo contra o Estado e contra a União. Volto com você, Karime e Carlão. Um abraço a todos. Um abraço. Ok, muitíssimo obrigada. Boa noite, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. 6h26 em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda hoje, aqui no 18 horas, aqui em Manaus, o número de pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 cresce 50% em 3 dias. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da primeira da playlist do 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir, vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite, também madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva à tarde, ou melhor, durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 29% e 70%. 6h32. 18 horas. E hoje o governo do Amazonas recebeu novas doses de vacina contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, são 32.710 doses das vacinas da Pfizer e AstraZeneca, que serão utilizadas para dar continuidade à campanha de imunização aqui no estado do Amazonas. Por enquanto, aqui em Manaus, na capital, segue a vacinação de jovens a partir dos 18 anos de idade. Carlão, aqui no Amazonas começa nesta sexta-feira, dia 13 de agosto, a vacinação contra a Covid para os adolescentes de 12 a 17 anos, nas cidades que já alcançaram 80% da meta de vacinação, que são aí, além de Manaus, os municípios de Parintins, Benjamin Constant, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, Jutaí, Iranduba, Tefé, Barreirinha, Silves e Japurá. E para esse grupo, a imunização começa com adolescentes que têm algum tipo de comorbidade, grávidas, puérperas e com deficiência a partir da sexta-feira que começa. E no sábado, dia 14, abre para os demais adolescentes desse grupo sem comorbidade. E de acordo com a Secretaria de Saúde, o número de pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Manaus cresceu 50% em só 3 dias, gente. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. O número de pessoas atrasadas para tomar a segunda dose vem crescendo de forma rápida. No dia 2 de agosto, por exemplo, a cidade registrava pouco mais de 20 mil faltosos. Agora são mais de 33 mil pessoas que não compareceram para a segunda dose. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes aí sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora. O
número de pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 vem aumentando cada vez mais em Manaus. A informação divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, Censa, é que 33.434 pessoas não compareceram para receber a segunda dose do imunizante. No dia 2 de agosto, Manaus registrou mais de 20 mil faltosos e 3 dias depois o número chegou à marca de 30 mil pessoas, ou seja, aumentou 50%. 17.971 pessoas não tomaram a segunda dose da Coronavac, 15.463 da AstraZeneca e 582 pessoas não tomaram a segunda dose da Pfizer. Na semana passada, a Prefeitura de Manaus e o governo do estado anunciaram a liberação das vacinas contra o novo coronavírus para adolescentes entre 12 e 17 anos aqui na capital. Na segunda-feira, em entrevista para o programa 18 Horas, o epidemiologista Gésen Orellana destacou que os efeitos benéficos máximos da vacina só se completa 14 dias após tomar a segunda dose e ressaltou que deixar de tomar a segunda dose é uma forma de abrir oportunidades para outras variantes como a Delta se espalharem de forma rápida pelo estado ou até mesmo pelo país. Vale ressaltar que a vacina contra o novo coronavírus é um dos métodos mais eficazes no combate à propagação da infecção e à mortalidade causada pelo vírus. Essa semana, 2 secretarias do governo do estado anunciaram a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac Amazonas, lançou uma campanha para conceder descontos para pessoas que iniciaram ou que concluíram o ciclo de vacinação contra o novo coronavírus como forma de incentivo. Através de nota, a Secretaria do Estado de Saúde informou que, da mesma forma como fez para ampliar a primeira dose, está sendo trabalhado no planejamento de mutirões para ampliar a cobertura da segunda dose da vacinação contra a Covid-19, o que dependerá do envio de vacinas pelo Ministério da Saúde. Ananda Chama para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o governo do Amazonas volta a registrar aumento na arrecadação de impostos no mês de julho. A alta no ano já é de 15%. Nunca em toda a história do Amazonas o governo teve tanto dinheiro para gastar. Mas esse superávit na arrecadação do Amazonas mostra o lado cruel da tributação. Isso na avaliação do economista Orígenes Martins. Para o especialista, o governo deveria rever as alíquotas de ICMS, principalmente nesse período de pandemia. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gama. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Amazonas, o mês de julho teve aumento na receita tributária do estado. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, houve um incremento de 27%. Já no acumulado do ano, a alta em relação a 2020 já chega a 15%. De acordo com o governo do Amazonas, o aumento na arrecadação é resultado de ajustes na política fiscal. O secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, disse que o resultado foi perto do que já havia sido previsto. Vários fatores, eles foram fundamentais para que houvesse esse incremento. Sobretudo, o aumento da taxa de câmbio, a questão das commodities no mercado internacional e também o aquecimento da demanda doméstica, sobretudo por bens que são produzidos no polo industrial de Manaus, como duas rodas e eletroeletrônicos. O secretário da Cefaz falou ainda sobre as perspectivas para o mês de agosto e para o ano de 2022, que na avaliação dele são animadoras. Agora o mês corrente de agosto, a gente imagina que ainda vai ter um incremento importante de receita, todavia um pouco menor do que no mês de julho. A gente espera algo em torno de 10% em termos reais. E para o ano as perspectivas são boas, a gente imagina que devemos fechar o ano com um incremento em torno de 15% de crescimento real. Apenas no primeiro semestre de 2021, o governo do Amazonas já arrecadou 1,7 bilhão de reais a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor é 18,48% maior do que foi arrecadado nos 6 primeiros meses de 2020.
Descontada a inflação, que foi de 3,77%, até junho, o aumento real foi de 14,70%. Os dados são do Portal da Transparência do Estado e mostram que até o dia 30 de junho, o governo já arrecadou 11,31 bilhões de reais. O deputado estadual e economista Serafim Correia, do PSB, acredita que o ano de 2021 vai ser o melhor no que diz respeito à arrecadação tributária. A arrecadação vai continuar crescendo. Especificamente a nossa aqui tem um componente que é mais favorável para o aumento da arrecadação, embora seja um indicador ruim para a inflação, que é o seguinte: o aumento do dólar. O aumento do dólar faz com que o valor das mercadorias importadas, os componentes importados, fiquem mais altos e paguem mais ICMS, paguem mais PIS, mais COFINS. Na hora da venda, a mesma coisa, porque tudo isso vai para o preço e de novo incide o ICMS. Sendo assim, o ano de 2021 vai ser o melhor de todos os anos no que diz respeito à arrecadação, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Na avaliação do economista Orígenes Martins, o superávit na arrecadação do Estado mostra o lado cruel da tributação, principalmente em um período excepcional como o da pandemia. Num governo que vive do tributo, onde tem uma população passando fome, desempregada, e principalmente com um imposto estadual, ICMS, que é o maior do Brasil, e o governo comemorando isso, enquanto a população pede desesperadamente a diminuição desse imposto, é meio utópico. O especialista diz que o correto seria o governo diminuir as alíquotas de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, pelo menos dos produtos essenciais. É inconcebível que o estado do Amazonas continue com essas alíquotas altíssimas de ICMS, principalmente no que concerne aos produtos de primeira necessidade, combustíveis, gás de cozinha e os alimentos, que tem penalizado principalmente as populações de baixa renda, aqueles que estão mais sofrendo nesse período de incerteza econômica, de incerteza social. Então, eu, pelo menos, que deveria estar comemorando o lado econômico, fico bastante chateado e triste pelo aspecto social e a falta de gestão e coragem do nosso governo, que não tem essa atitude de baixar os impostos quando já deveria ter feito isso há bastante tempo. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora é oficial. O Superior Tribunal de Justiça confirmou, por meio da publicação de documentos, o julgamento da denúncia contra o governador Wilson Lima na compra dos ventiladores pulmonares. Vou lembrar aqui, Carlão, que o assunto da compra superfaturada desses ventiladores pulmonares numa loja de vinhos foi levantado e denunciado em primeira mão pelo jornalismo do 18 horas. Bom, e agora o Wilson Lima pode ser afastado do cargo do cargo de governador do estado do Amazonas, caso o Superior Tribunal de Justiça aceite a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Karime, caso o governador Wilson Lima vire réu nesse processo, ele vai ser citado imediatamente para apresentar sua defesa. Segundo o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, a expectativa é que a ação seja julgada imediatamente. A repórter Júlia Gomes volta para explicar como se deve acontecer esse processo. Nós vamos acompanhar agora. O Superior Tribunal de Justiça publicou os documentos certificando que o processo da ação penal 993 foi incluído na pauta de julgamentos da sessão extraordinária do dia 20 de setembro. O ato será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do próximo dia 12. A publicação confirma o que foi divulgado na terça-feira pela imprensa nacional, que adiantou a informação de que o Superior Tribunal havia agendado uma sessão especial para julgar se o governador do Amazonas vai se tornar réu por fraude na compra de insumos durante a pandemia. A Corte Especial, formada pelos 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal, vai decidir também se Wilson Lima deve ser ou não afastado do cargo.
O ministro Francisco Falcão, relator do processo, enviou um ofício ao presidente da Corte, ministro Humberto Martins, solicitando a convocação da sessão especial diante da multiplicidade de denunciados. Caso se torne réu no processo, o governador do Amazonas será citado imediatamente para apresentar sua defesa, incluindo testemunhas e provas, e assim iniciar a fase de instrução processual, como explica o advogado e o coordenador do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago. Caso o governador não aceite a decisão da Corte Especial de aceitar as denúncias, cabe a ele os recursos de embargo ao STJ e habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Caso o pedido da Procuradoria não seja aceito, cabe à Procuradoria recursos de embargos no STJ. O governador Wilson Lima é acusado de integrar uma organização criminosa formada por 17 pessoas, entre elas o vice-governador Carlos Almeida e funcionários do alto escalão da saúde, montada para desviar recursos do estado do Amazonas no enfrentamento à pandemia. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em abril e deveria ter sido julgada em junho, primeiro no dia 2 e depois no dia 30. O processo foi retirado da pauta por causa de novas provas apresentadas pela Polícia Federal e pedido de mais prazo por parte da defesa dos acusados. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu também a perda da função pública e o pagamento de mais de R$2 milhões a título de danos morais coletivos. Manuel Júnior, integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, afirma que é difícil prever um resultado para o julgamento, justamente pela quantidade de provas anexadas ao processo, mas, na opinião dele, há uma predisposição para o julgamento imediato da ação. A expectativa para o julgamento do governador Wilson Lima no STJ talvez seja uma incógnita, né? Nós não sabemos, não dá para precisar um resultado. Tem muitas provas, né, anexadas ao processo, tanto que ele já foi adiado pela segunda vez, porque foram anexadas aos autos novas provas que deverão ser analisadas pelos ministros do STJ, né? Mas me parece que há vamos dizer assim, uma predisposição, né, já existia uma predisposição para o julgamento de imediato desse processo, diante de tantas denúncias, né, de corrupção que foram apresentadas pela Polícia Federal. Júlia Gomes, 18 horas. E em instantes aqui no 18 horas, pesquisa divulgada hoje revela que a cesta básica ficou 2,24% mais cara em Manaus. E temos dicas de como conseguir fazer compras e driblar esses aumentos em instantes, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em alta de mais 0,47%, cotado agora R$ 5,22. O euro fechou o dia em mais 0,67%, cotado a R$ 6,13. O Bitcoin também fechou em alta de mais 2,62%, cotado a R$ 244.369. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou a sessão em queda de 0,12%, chegando aos 122.056 pontos. Essa é a segunda baixa consecutiva registrada pelo indicador. E a cesta básica ficou mais cara aqui em Manaus. É o que revela a pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, feita entre os dias 28 a 29 de julho, que apontou um aumento de 2,24% no valor médio da cesta básica em comparação com o mês de junho. Conforme o levantamento divulgado hoje, em junho, o preço médio da cesta básica foi de R$ 265,19, enquanto que em julho o valor médio foi de R$ 271,13, acumulando alta de 8,75% nos últimos 7 meses. De acordo com o levantamento, os produtos que mais contribuíram para o aumento foram o feijão carioca, com alta de 72,86%, o
café em pó com mais 58,05% e o extrato de tomate com aumento de 79,14%. E eu conversei com o economista Marcos Evangelista, que deu dicas para a gente conseguir fazer as compras do mês, né? E driblar esses aumentos. Vamos conferir. A cada mês nós temos um fechamento com os índices diferentes na nossa cesta básica. Por que isso? Nós temos dois fatores principais. O primeiro, praticamente tudo da cesta básica, nada é produzido aqui, muito pouco. Então, pelo fato de vir a grande maioria de fora, toda vez que aumenta o preço de frete, de combustível, o preço do produto final é impactado. O pouco que é produzido sofre o efeito dos nossos rios, da cheia e da seca. Quando está seco, tem muita área para plantio, o preço do produto cai. Quando o rio começa a encher e as áreas diminuem, a oferta do produto começa a diminuir, automaticamente o preço sobe. Então fica nesse sobe, desce mês a mês. O que fazer? Bem, o consumidor ele tem que ser bastante inteligente no momento de que aquele produto, por exemplo, o tomate está lá custando seus R$14. Ele tem que buscar a substituição, tem que utilizar a criatividade para substituir por um produto mais barato. É importante também a dica mais simples, mais fácil, que porém pouca gente faz: pesquisa de preços. Muitas vezes a gente acaba acostumando de comprar num determinado estabelecimento e esquece que na outra rua ou até mesmo no bairro vizinho tem uma outra empresa com um preço talvez até bem menor. Então é importante você pelo menos pesquisar em 3 lugares diferentes para aí sim você fazer a sua escolha pelo preço onde estiver mais em conta. No momento que nós estamos vivenciando, qualquer diferença na economia faz muito bem para o seu bolso. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado Serafim Correia cobra do Instituto de Proteção Ambiental e da Capitania dos Portos para fiscalizar flutuantes do Lago do Tarumã. O pedido de fiscalização foi feito na última semana e a reportagem é de Ananda Chamba. O deputado estadual Serafim Correia solicitou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, e à Capitania dos Portos a fiscalização de flutuantes localizados ao longo da orla do Tarumã. Serafim Correia acredita que possa surgir uma nova cidade flutuante e alerta para as condições de segurança e sanitárias do local. Hoje, amigo, nós estamos vendo o Igarapé do Tarumã sendo invadido por flutuantes. Eu não tenho nada contra os flutuantes, mas é preciso ter condições de segurança e condições sanitárias para tal. E cá para nós, amigos, a maioria dos flutuantes não tem nenhuma coisa nem outra. Então é preciso que a Capitania dos Portos, é preciso que o IPAAM possa agir para evitar que aí surja uma nova cidade flutuante, que vai dar um trabalho enorme para ser disputado. O deputado estadual também sugeriu à Prefeitura e ao governo do estado para que entrem em entendimento para darem continuidade à obra de revitalização da orla do Tarumã, para se tornar mais uma opção de lazer para a população, já que estão todos concentrados apenas nos flutuantes. Durante o discurso na Assembleia Legislativa do Amazonas, Serafim Correia relembrou a obra de revitalização feita em torno da orla do São Raimundo pelo governador da época, José Melo, e mostrou a necessidade para a recuperação dos espaços de lazer, mas que precisa ser concluída. O deputado também mostrou a cidade flutuante instalada na orla de Manaus nos anos 60 e lembrou da poluição e degradação do local na época e falou da dificuldade do desmonte. Por nota, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, informou que iniciou uma série de ações voltadas para a questão dos flutuantes na região do Tarumã. A primeira ação aconteceu no dia 31 de julho e 15 empreendimentos foram notificados por falta de regularização ambiental. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas diz estar atento à situação e mais ações do tipo estão sendo programadas para acontecer nas próximas semanas. E salientou que o processo de licenciamento das estruturas flutuantes também envolve outros órgãos, como a Capitania dos Portos e a Prefeitura de Manaus.
Ananda chama para o 18 horas. Bom, as autoridades precisam fazer alguma coisa e urgente, né? O Tarumã está se transformando numa cidade flutuante. É complicado, é realmente muitos flutuantes ali aglomerados. São centenas, inclusive, de flutuantes. A maioria despeja aí os dejetos diretamente na água, poluindo toda aquela área, que é uma área belíssima, né? Uma área linda ali no Lago do Tarumã. A situação já está, inclusive, fora de controle. 18 horas. Agora são 6h59, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 350 novos casos da doença, totalizando para 420.524 os casos de Covid-19 aqui no estado do Amazonas desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 9 mortes pela doença, elevando para 13.605 o total de óbitos aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 20.200.000 pessoas que testaram positivo para a doença, com 565.000 mortes. Agora, 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, fez novas mudanças na cúpula da Segurança Pública do Estado. Já havia trocado o secretário de Segurança, agora trocou o subcomandante e o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. As mudanças são de inteira responsabilidade do governador e, por isso, os resultados também são. A crise na segurança pública deve ser enfrentada com uma política pelo menos diferente da que está aí até agora. Novamente, é preciso lembrar que Wilson Lima fez bastantes promessas para a área de saúde. Como apresentador de televisão, inclusive, ele criticou bastante e disse que no governo ia apresentar soluções. Já se passaram 32 meses e o governo está chegando no seu último terço e a situação não parece melhor. Os novos nomes na segurança pública podem e devem fazer diferença. Vão depender de decisões políticas do governador. Por enquanto, a população ainda não sentiu que isso poderá acontecer. 18 horas. Carlão, oi. Tem uma última informação aqui importante, gente. A Panasonic vai encerrar a produção de televisores em Manaus e prevê a demissão de 130 pessoas, de 130 funcionários até dezembro. A produção de áudio residencial também vai parar. Segundo a empresa, a decisão considera a atual situação econômica que o país enfrenta. Karime, são 7 em ponto. Boa noite. Agora sim, boa noite, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Fique bem, fique em 100.7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.